Alô galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui. Quem fala com vocês é o Dr. Jailton. Vamos falar sobre toque, ciúmes retroativo. Vou falar algo aqui a respeito da história, né, do Renascimento, desde os séculos aí, que vem detonando o psicológico das pessoas em 2025. Vamos falar sobre o sagrado e o profano. Os grandes estudiosos e pesquisadores, né? É o Mircea Eliade, que fala muito sobre isso, um historiador. Quem gostar de estudar, vê as suas obras. E o que é o sagrado e o profano? Na verdade, você vai ler, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai ter ideias de vários pensadores e historiadores. Você vai chegar à conclusão que é nada com nada. É simplesmente um conceito preconceituoso intelectual, justamente para puxar para as classes manipuladoras. É uma ideia aí que teve na época entre o Estado e a religião, para poder garfar algumas pessoas e destruir alguns conceitos. Santo é totalmente diferente de sagrado. Santo é inviolável, não muda. Ele é santo por ser santo. O sagrado, ele pode ser modificado, ele pode ser mudado com o tempo ou com a ideia de um homem, de um ditador ou de um pensador, né? Então o que acontece? Muitas classes aí religiosas criou o sagrado e o profano para destruir outras classes, destruir outros pensamentos e puxar para ele. É uma forma de uma régua moral. E aí justamente começa as questões do superego, formar as crenças justamente aí. E uma dessas questões é a inibição sexual que causou a neurose nas pessoas. Como diz aí a teoria freudiana, e a questão de Freud, da psicologia aí. Por exemplo, a mulher tem desejos sexuais, profissionais e ambições que a sociedade só permite aos homens. Então, o desejo sexual para o homem é sagrado e o desejo sexual para a mulher é profano. Essa realidade é em Viena, né? Dos tempos de Freud e para trás. Evoluímos bastante de lá para cá, mas bem sabemos que deveria ser, né? Porque a desigualdade de oportunidades de acordo com o sexo ainda é um padrão até os dias de hoje. Frustrada com essa condição e sem forças para vencê-la, a mulher muitas vezes não supera essas questões que reprimem suas vontades, frígida e infeliz, que chega até ser para sempre. Na época de Freud, esse seria o destino seguido por muitas das histéricas que frequentavam seu divã, mulheres cuja repreensão dos seus desejos inconscientes viria à superfície da forma de sintomas físicos, chamado de inibição sexual ou neurose sexual feminina das mulheres. E muitos tempos passaram e aí colocou o desejo sexual da mulher como profano e o desejo sexual do homem como sagrado. É uma régua moral. Isso às vezes até uma babaquice, né? Porque esse negócio de sagrado e profano. Vou dar um exemplo aqui bastante interessante. Por exemplo, o violão. O violão, ele tem os mesmos acordes. Ele funciona da mesma maneira. O violão, todos os violões aceitam as mesmas notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Os violões, tanto da igreja e tanto tocado no bar.
Ele aí joga a mesma harmonia, a mesma sinfonia, queira ou não. E aí vai institular um de sagrado, porque está na igreja, e o outro de profano, porque está tocando no pub. A cadeira tem a mesma utilidade. Vamos pegar a mesma cadeira, mesma mesa, mesma luz, né? A cadeira da igreja, do templo, ela é colocada como sagrado. E a cadeira, a mesma que está no circo, no pub, numa festa de bolero suado e forró, ela é considerado como profano. E aí foi o jeito de os tempos antigos separarem o que é profano, o que é sagrado. Só que para essa questão de profano e sagrado, cada um vai ter um conceito diferente. Vai ser modificável ou não. Hoje as mulheres, que muitas religiões ainda e muitos pensamentos ainda já destruíram, mulheres que casou uma vez, duas vezes, tem 2 filhos, e ela pode virar sagrado. Antigamente não. O fato de ela ter divorciado e ter filhos dos outros homens, ela era considerada profana. E o homem, quanto mais mulheres ele tinha, quanto mais guerreiros ele é, quantas marcas de guerras ele tinha, ele era considerado guerreiro e sagrado. A espada era sagrada. Então isso foi um conceito para meter a régua moral, que no fundo, com os tempos, isso não serviu para coisíssima nenhuma. Lembre-se que santo é totalmente diferente de sagrado. Sagrado, que estabelece é o homem, é o conceito, é a política, é o Estado. Só para você ter uma ideia, quem matou Cristo foi o sagrado. Foram as mesmas pessoas que estavam metendo a pedra, aliás, querer meter a pedra na Maria Madalena, né? As pessoas que estavam fazendo as mesmas coisas e piores, inclusive, né? E queria executar a mulher a pedradas. Eles estavam levantando ao sagrado, né? E colocando a mulher como profano. E Jesus a perdoou, virou as cadeiras, né? Eles que eram sagrados eram os profanos e a mulher virou sagrada. Tanto é que quando Cristo ressuscitou, a primeira pessoa que ela apareceu para anunciar as boas novas e a ressurreição foi a Maria Madalena. Não foi alguém que era sagrado. E é justamente isso que vem nos conceitos do toque da Rebeca. Quando as pessoas vão namorar com alguém, vão casar, o fato de a mulher ser namorada dele a partir dali, ele vai criar uma imagem, como diz Jacques Lacan. Ele vai colocar uma imagem que ela é uma mulher sagrada, é uma mulher diferente. Quando ele começa a descobrir que ela fez alguns erros no passado, a imagem dela vai vir como profana. E aí vai começar a imaginar que a esposa dele é uma vagabunda. Foi que nem eu recebi uma mensagem nessa semana: doutor, descobri o passado da minha mulher e agora eu não vejo ela mais como eu via antes. Hoje eu vejo ela como uma vagabunda. No fundo eu sei que ela não é uma vagabunda, mas eu começo a ver ela como uma vagabunda. O que eu faço? Como faço para desfazer esses pensamentos intrusivos? E aí o rapaz começou a tratar ele não mais como esposa, não como a mãe dos seus filhos, não como algo sagrado, mas sim como algo profano, tratando ela como uma vagabunda, até que a esposa sentiu a diferença e a modificação do seu marido. Tudo isso construído pelas crenças religiosas e sociais do Estado e questão política. E o fato de um homem descobrir o passado da sua namorada, da sua esposa, ou vice-versa, a mulher descobrir o passado do seu marido, vai entrar no processo de negação,
como diz Freud, Jung e Lacan, do inconsciente. Quando você começa a negar, você começa a, de uma certa forma, trazer um vínculo de buscar equilíbrio. A psique estabelece ferramentas que ignoram fatos, e você começa a ignorar o passado dela, que isso vai gerar mágoas, que vai acontecer que você não vai aceitar os fatos. Aí vem a repreensão, que você vai ligar esse mecanismo que vai gerar sentimentos negativos em relação à pessoa amada, ideia ou evento. E aí vem forma de pesadelos, forma de chateação, que esse tipo de conteúdo reprimido, não eliminado do inconsciente, pode haver consequências de transformação de sentimentos e desequilíbrio, tanto mental ou emocional, se você for alimentar a negação e gera a repreensão dos mecanismos de defesa. E você vai negar. Quanto mais você nega, você vai revidar os pensamentos. Você vai lutar contra os pensamentos. E vai entrar naquela zona de obsessão e de compulsão. Aí gera o toque e gera a rebeca. Quanto mais você não aceita, quanto mais você reluta, por isso que as pessoas começam a ter os mesmos sentimentos de ódio, rancor e mágoa, por causa da repreensão. Porque ele acha que aquilo que ele escolheu, ele acha que aquilo que ele vai casar ou casou é algo sagrado. E de repente ele vai ver que é algo que foi profano. Algo que foi profano uma vez ou outra e não é mais, vai causar um nojo, vai causar raiva, vai causar um nojo da pessoa amada. E aí é o perigo de vários homens e várias mulheres. E para a mulher, o ciúme retroativo é um pouco diferente nesse sentido, apesar que algumas mulheres sentem de forma igual aos homens. Mas aí as mulheres sabem que o homem, ele apaixona, ama e talvez escolhe a mulher que ele vai casar, né? E ele aí tem desejos sexuais por várias mulheres e transa aí com várias mulheres. Para a mulher, que ela tem um conceito de crença social implantada no seu inconsciente, ela vai ver isso como algo sagrado. Mas aí de repente ela descobre que o seu marido saiu com prostitutas, foi apaixonado por uma delas, ou namorou com 3 mulheres, ou uma mulher que teve 3 filhos que o ex não queria. Ele andava aí 400 quilômetros atrás dela, era apaixonado por ela. Ela descobre isso aí e isso vai virar profano. Por isso aí que as mulheres vai ter ciúmes retroativo, justamente quando ela descobre que o seu marido amou uma outra pessoa, foi apaixonado por outra pessoa, andava, passava o amor de verdade para outra pessoa, lambia o chão que a outra mulher passava. Então aí ela vai sentir um ciúmes retroativo, diferente dos homens quando descobrir que ela ficou com um ficante. Um cara aí na boate beijou um cara fresco, um cara horrível, não teve aí um filtro, vai ter um ciúmes retroativo. E a mulher, quando descobre que o cara fazia aí serenata, era apaixonado, andava em quilômetros e quilômetros, amou a mulher, que essa mulher tem um corpo avantajado, um bumbum avantajado, seios, tem uma ótima profissão, respeitada pelo Estado, uma mulher que tem um corpo bacana, né? A mulher fazia de tudo, tratava ele mal, ele gostava demais dela. Imagina que ela tinha um sexo maravilhoso, a qual prendia ele. E aí ela vai ter ciúmes retroativo, vai considerar isso profano. Então viu aí a diferença do sagrado e profano que você pode aí levar para muitas áreas da sua vida. Então, resumindo, sagrado e profano é uma ideia humana e muitas vezes uma furada que só serve para ferrar e detonar o seu psicológico.